Amém, graça e paz, aqui é o Lucas Santana. Eu gostaria de falar mais um pouco com você sobre o livro de Abacuque. Nós já falamos sobre o capítulo 3, do verso 1 ao 2, e hoje eu gostaria de falar um pouco com você do verso 3 ao verso 15. E gostaria de convidar você a ler junto comigo. Abacuque capítulo 3, do 3 ao 15 diz o seguinte: Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Selá, sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como luz e tinha raios saindo de sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, a brasas ardentes saíam aos seus pés. Ele parou e mediu a terra, contemplou e separou as nações, e os montes perpétuos foram espalhados. As colinas eternas se curvaram, seus caminhos são eternos. Eu vi as tendas de Cusã, eu vi suas aflições, e as cortinas da terra de Midian tremiam. O Senhor estava descontente com os rios. A tua ira era contra os ribeiros, a tua indignação era contra o mar, visto que andas montando sobre os teus cavalos e as tuas carruagens de salvação. O teu arco se fez completamente descoberto de acordo com os juramentos das tribos, até mesmo tua palavra. Tu fendeste a terra com rios. Os montes te viram e tremeram, inundações das águas passou. O abismo proferiu sua voz e levantou a sua mão ao alto. O sol e a lua prepararam nas suas habitações, a luz das suas flechas andaram, e o resplendor da tua lança reluzente. Marchaste pela terra com indignação, trilhastes os pagãos com ira. Tu saístes para a salvação do teu povo, até mesmo para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do perverso, descobrindo a fundação até o pescoço. Tu atravessaste com as suas lanças a cabeça das tuas vilas. Eles saíram como um vendaval para me espalhar. A sua alegria era como se estivesse para devorar os pobres em segredo. Tu marchaste pelo mar com os teus cavalos, pela multidão de grandes águas. Amém? Eu gostaria de direcionar com vocês algumas coisas hoje que eu acho bem interessante nós falarmos sobre isso. Quando nós pegamos aqui o texto de Abacuque, quando nós falamos sobre o 1 e o 2, nós falamos sobre a manifestação de Deus. Agora, o que me chama a atenção é que não é só uma manifestação acerca daquilo que há de vir, mas traz à tona aquilo que já aconteceu. A manifestação de Deus diante da história. E é sobre isso um pouco que eu gostaria de falar com você. A confiança de Abacuque aqui já não é mais uma confiança fraca ou até mesmo impelida por poucas coisas. A confiança dele aqui está firmada em coisas que ele já viu Deus fazer. Olha só que interessante, quando nós pegamos aqui do verso 3 ao verso 7, nós vamos falar um pouco sobre aquele que vem. Quando nós pegamos do 8 ao 15 também, nós vamos começar a falar sobre um diálogo acerca da vinda do Senhor. E por que Lucas, você está falando sobre isso, sobre essa forma? Porque esse cântico aqui de Abacuque, ele expressa para nós coisas fantásticas, assim dizendo. Quer ver uma coisa interessante quando nós falamos sobre isso? Quando nós pegamos o texto de Abacuque, capítulo 3, do verso 3 ao verso 15, ele vai fazer uma exploração acerca do êxodo. Olha só, irmãos, quando nós observamos o texto, ele vai tratando aqui sobre todas as experiências que o povo teve com Deus. E essas experiências ao ponto de que das façanhas que Deus fez com esse povo. O que chama atenção quando nós falamos disso tudo é que a ideia central desse texto para nós é falar que nós temos que aprender que em meio às lutas nós devemos perseverar. Sabe por quê, irmãos? Porque a vinda do Senhor não tarda. Esse texto todinho aqui para nós está mostrando para nós que nós temos que ser perseverantes, porque de fato não vai tardar a vinda do Senhor. Aqui, irmãos, há uma profecia clara acerca de Deus. E deixa eu te falar uma coisa bem interessante.
Quando nós lemos o verso 3, vai dizer para nós, o texto começa já dizendo assim: Deus vem lá. Ou melhor dizendo, Deus aquele que vem. Essa expressão sobre aquele que vem é exatamente sobre um Deus redentor. Aquele que vem para alguma coisa. E o que é essa coisa? Ele vem para o socorro. Irmãos, esse texto ele traz uma façanha muito grande para nós e uma lembrança muito forte para nós, porque ele está querendo falar sobre um Deus que traz socorro para os seus. Irmãos, a esfera sobre esse socorro é interessante, porque quando nós pegamos no começo ali, Abacuque vai dizer que Deus é um Deus ausente. Ele vai falar que Deus é um Deus que não age. Ele vai falar que é um Deus inerte, porque totalmente calado. Ele vai falar sobre várias coisas sobre Deus. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Parece que Deus não está entendendo as coisas que estão acontecendo. Mas olha só que interessante, que eu gostaria que você compreendesse. Independente disso, agora o cântico de Abacuque já é diferente. Não é mais sobre um Deus inerte. Não é mais sobre um Deus que simplesmente parece que sumiu, que fugiu. Aquele Deus que está longe, não. A canção agora é sobre um Deus que vem. Aquele que vem. Aquele que vem socorrer. E esse socorro, é bem interessante nós falarmos sobre isso, porque esse socorro é bem denotado sobre o que Deus fez ali no Êxodo. Depois de centenas de anos, irmãos, Deus se apresenta através de Moisés para libertar o seu povo. Deus não é um Deus ausente. Para muitos naquele momento era a ausência de Deus. Para muitos Deus estava calado, as profecias não tinham como se cumprir. Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. E o ponto que é interessante é que aqui vai dizendo sobre isso. Ele vem lá de Temã, o santo vem do monte Farã, a majestade dele cobre o céu e a terra se enche com o seu louvor. Ele está deixando bem claro da onde é que surgem essas coisas. Até porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós falamos sobre Temã e o Monte Arã, nós estamos falando sobre localidades do Sinai. Nós estamos falando exatamente sobre a parte sul. E é lindo ouvir isso de Abacuque. Abacuque está querendo dizer que Deus do Sinai ainda continua ativo. Ou melhor dizendo, ele está dizendo para nós o seguinte: ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle. Ele fala, olha só o que ele diz, vem de lá, o santo vem do Monte Farã. Ele está deixando aquele que vem, ele vem. Ele está deixando bem claro aqui e deixando aqui expresso para nós sobre a vinda desse Deus. Quando nós vamos traçar algumas coisas aqui, ele vai dizer para nós que o seu brilho é como o brilho do sol. Ele fala para nós que a sua mão cintila, escondendo o seu poder. À frente dele vai a peste, a epidemia segue seu rastro. Olha só, ele está deixando bem destinado sobre tudo aquilo que aconteceu no passado. Irmãos, a peste ocorreu, as pestilências ocorreram, e o que é interessante quando nós trazemos a recordação é que as pragas que foram trazidas no tempo egípcio foi exatamente pragas para se combater os deuses egípcios. Dizendo bem claro para nós, ele é o único Deus e o grande Deus. Esse texto aqui de Abacuque, irmãos, ele expressa uma coisa para nós. O capítulo 3 está falando sobre confiar na intervenção de Deus, confiar na ação de Deus, confiar na vontade de Deus, confiar na sabedoria de Deus, confiar nas coisas que Deus já colocou e já destinou para nós. O que está deixando bem claro aqui para nós é o seguinte, está falando, olha, nós devemos confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Esse Deus, ele continua ativo, ele continua agindo, ele continua sendo esse Deus grandioso que nós o conhecemos. O que me chama a atenção é que ele está demonstrando aqui que Deus continua sendo aquele que livrou o seu povo do passado. Olha só o que vai dizer para nós o verso 6, ele para e a terra treme. Ele olha e as nações estremecem, as montanhas eternas desmoronam e as colinas antigas se prostram. Sempre foi assim o seu caminho. Veja as tendas de Cusã,
apavoradas, agitadas as tendas de Madian. Ele está vendo, ele está deixando bem claro aqui que independente aonde for, Deus continua sendo todo-poderoso. Ele está deixando bem claro para nós, dizendo o seguinte, ao ponto do próprio sol querer esconder sua face diante da face do Deus glorioso. Ele está deixando bem claro aqui que todo mundo fica apavorado. Ele diz aqui que as pessoas estremecem ao ouvir a sua voz. Ele chega ao ponto de dizer para nós que as montanhas que pareciam ser eternas, rochosas, fortes, volumosas, essas rochas simplesmente elas se desmoronam. Elas quebram. Diante de Deus, irmãos, Abacuque está deixando bem claro que aquilo que parecia ser eterno se acaba. Diante de Deus, aquilo que parece ser forte se vai. Diante de Deus, independente do sofrimento, da dor, independente, irmãos, da culpa, independente do que for, Abacuque está deixando bem claro aqui que tudo isso se vai diante de Deus. Abacuque está dizendo aqui que tudo aquilo que parecia por muitas vezes forte não existe mais diante de Deus. E o que me chama a atenção é quando nós vamos mais um pouco para frente, quando nós pegamos o verso 8 que diz o seguinte: é contra os rios, o Senhor é contra os rios que tua ira se inflama? É contra o mar que arde o teu furor quando montas em teus cavalos e sobes em teus carros vitoriosos? Levantas o teu arco e carregas as flechas da sua corda, rasga a terra com torrentes? Ao ver-te as montanhas estremecem, uma tromba d'água passa, o mar profundo estronda, levantando seus braços para o alto. Ele está deixando bem claro aqui, irmãos, que independente de toda e qualquer situação, Deus continua sendo digno de confiança. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui bem clara, que é interessante nesse texto. Além do verso 3 demonstrar sobre um Deus que é totalmente santo, e um Deus que ruge em glória e é santo, o verso 3 vai falar sobre coisas para nós, sobre esse tipo de julgamento que os ímpios terão. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O que me chama a atenção nesse texto aqui é porque vai falar sobre a luz que brilha no Senhor. Essa luz que brilha no Senhor, ela é fantástica, porque, como dizia o poeta, o brilho dos astros é apenas um pálido reflexo desse ser supremo que é luz e habita em luz inacessível. Deus é luz, irmãos. Deixa eu falar uma coisa, e essa luz de Deus, esse Deus tão cheio de luz, ele demonstra para nós que ele continua sendo aquele que sabe e que conhece todas as coisas. O texto vai dizer para nós aqui se ele é contra os rios, e ele deixa bem claro quando nós vamos olhar aqui, ele vai falar para nós, assim como ele não é contra, ele vai demonstrar para nós que ele é aquele que tem poder para sacudir as nações. O que me chama a atenção é que Abacuque, ele tem um olhar para Deus no verso 8 até o verso 11, ele tem um olhar para Deus totalmente diferente agora, porque o olhar que ele tem para Deus agora é como se Deus fosse o condutor de uma carruagem celestial, ou melhor dizendo, é como se Deus aqui fosse um grande guerreiro. E esse guerreiro, ele sai com uma cavalgada, só que não é uma cavalgada qualquer, é um guerreiro que sai em cavalgada rumo a uma vitória. E o que é interessante nisso tudo é que quando nós vamos olhar mais para frente, do verso 12 ao verso 15, vai falar sobre essa cavalgada triunfante, sobre aquele que saiu para reinar. Deixa eu falar uma coisa para os queridos irmãos, antes de expor algo mais. Quando fala sobre, no verso 11, o sol e a lua ficam em casa antes do faiscar de suas flechas que cruzam ao clarão do relâmpago da tua lança.
Quando fala sobre isso, ele está trazendo uma revelação também do sinal. Ele está falando sobre algumas mudanças que aconteceram no passado e coisas grandiosas que Deus fez. Ele está falando sobre um Deus que fez o sol parar. Ele está falando sobre um Deus que para muitos não era para ter clarão nenhum, mas ele levantou ali uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. Está falando sobre um Deus que colocou uma nuvem ao ponto do povo não se machucar com o sol. Estou falando de um Deus tão grandioso, mas tão grandioso, que através da oração de um homem, ele ora e ele vê ali o martelo levantar. Está falando de um Deus tão grandioso ao ponto de lançar fogo do céu e tomar aquele holocausto. Ele está falando sobre um Deus grandioso, irmãos, que, em poucas palavras, para que os irmãos compreendam, ele está falando de um Deus que, quando Davi estava com medo dos filisteus, esse Deus se levanta e fala para ele que ele é o grande general e ele vai na frente. Ele está falando de um Deus que sempre tomou a frente do seu povo e que cuida do seu povo, mas ele está falando de um Deus que se levantou agora para sair vitorioso. Esse texto de Abacuque, irmãos, esse cântico de Abacuque não é um cântico qualquer, porque não temos como olhar para esse cântico e não observar Jesus. Não observar Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Não temos como observar Cristo e aquele que saiu de todo o esplendor da sua glória para ficar no meio de nós. Não temos como falar disso e não olhar para Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, disso tudo aqui, é que quando nós pegamos um pouco mais na frente, vai falar exatamente sobre quem é esse Cristo. Verso 12 fala o seguinte: caminhas furioso pela terra, com ira esmagas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Destróis, deixa o telhado, a casa do ímpio, descobre os teus alicerces até a rocha. O que me chama a atenção é que está falando aqui sobre o intermédio do ungido. Essa salvação só vem por meio do ungido. A gente sabe que nesse conceito imediato a gente vai logo para o rei Ciro, ou melhor dizendo, nós vamos olhar exatamente para esse rei babilônico, mas o ponto que eu gostaria que os irmãos compreendessem é que essa apontagem também é para demonstrar sobre aquele que é ungido de Deus e quem é o ungido de Deus. O verso 12 e o verso 13 vai falar um pouco sobre isso. 14 diz: com seus dardos atravessas o chefe, e as tuas tropas se dispersam. Quando estavam para devorar uma vítima, as escondidas pisaram o mar com os teus cavalos, fazendo ferver águas imensas. Deixa eu falar uma coisa para os amados irmãos. Quando nós falamos sobre esse ungido e esse que veio para socorrer, está falando sobre aquele que veio socorrer a igreja do Senhor. Do verso 12 ao verso 15 vai falar sobre essa marcha triunfante de Deus pelos caminhos que a história vai levando. Quando nós pegamos um pouco sobre isso, nós vamos entender o seguinte, irmãos. Dentro desse cenário da história, Deus nunca perdeu. Dentro desse cenário da história, Deus não perdeu. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele veio libertar o seu povo. E quando ele veio libertar o seu povo, não foi uma coisa simples só que ele fez, até porque esse guerreiro celestial, ele livrou o seu povo. E ele vem demonstrar o seu poder, e eu gostaria que os irmãos compreendessem, olhassem para Judá como se fosse a igreja de Deus, dizendo para nós o seguinte: a igreja, ela é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos, contra a igreja do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você: nenhuma força na terra pode acabar com a igreja de Cristo. Nada pode fazer com que essa igreja acabe. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que governa o mundo é o defensor dessa igreja. O texto aqui para nós de Abacuque está deixando bem claro para nós sobre esses conflitos, mas sobre essa grande confiança que Deus continua sendo Deus. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e fique na santa paz de Deus. Amém?